Tudo que a gente está vivendo aqui é repressão sexual. Literalmente, o homem tem medo da mulher. É de verdade. A nossa geração é a privilegiada. Sim, não vocês tinha viveram AIDS, não tinha essa. nada. Sim. A gente transava com quem a gente quisesse. A terapia é a solução do mundo. Não, eu acho que a masturbação é a solução do mundo. Então, se todo mundo se masturbasse, olha como o mundo Com ia ser mais certeza, legal. com certeza. Entendeu? Bom, dando sequência ao nosso mês de março, onde a gente está aqui homenageando as mulheres, hoje a gente conversa sobre prazer. Tá afim? Então fica por aí. 10 segundos eu estou de volta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Se aprendemos que é possível endurecer sem perder a ternura, aprendemos também que para traduzir em verde novo aquilo que há de obscuro em nosso tempo, podemos combater as visões arcaicas que insistem em nos rodear, com elegante contraposição à decadência, um radicalismo chique, com sofisticada intransigência. Antes, porém, conhece a ti mesmo. É necessário lançar o olhar, o pensamento, os sentidos, o sentir para dentro de nós mesmos. Sem esse exercício introspectivo de autoconhecimento, se não nos abrirmos e decifrarmos o nosso manual de instruções, seguiremos como prisioneiros da famosa caverna, presos a uma realidade falsa, a crenças fajutas, a preconceitos, a distorções, limitados a ver sombras e vultos num pano de fundo opaco de nosso palco. Hoje, nós recebemos duas convidadas para nos ajudar justamente a fazer esses exercícios, explorar nosso íntimo para que possamos ver com mais graça, prazer, cores e formas, para que possamos ter compreensão mais profunda de nós mesmos e da realidade que nos cerca. Tatiana Presser é psicóloga e especialista em sexualidade, terapeuta de casais com mais de 25 anos de experiência, ministra workshops, palestras e é autora do livro Vem Transar Comigo, que ao lado do seu marido, Nísio Neto, foi adaptado para o teatro no sucesso de público Vem Transar com a Gente. Daqui a pouco a gente recebe ela aqui. Tem linha de produtos sensuais, até jogo de tabuleiro, mas ela já vai contar essas histórias aqui. Satisfação também de receber aqui conosco essa arquiteta, cenógrafa e figurinista, talentosíssima e gauchíssima, Silvia Moreira. Ainda em Porto Alegre, nos anos 70, ela participou dos movimentos feministas, Ação Mulher e Movimento da Mulher pela Libertação, o MML, com uma extensa trajetória e trabalhando com grandes nomes da dramaturgia. Em 1999, ao lado do ator e diretor Celso Frateschi, que é o seu marido, e de Roberto Lage, fundou aqui no Bexiga, em São Paulo, o Teatro Ágora, que se tornou um patrimônio da cidade, um celeiro de grandes dramaturgos, atores e diretores. Tatiana Presser, Silvia Moreira, sejam muito bem-vindas. Prazer de verdade, viu? Igualmente. Eu estava falando aqui que nosso programa hoje nós vamos falar muito sobre prazer. E a Silvia já é minha amiga há algum tempo. E eu sempre falei isso, que a Silvia ela nos dá muito prazer de conversar. Eu jantei na casa dela. Já faz tempo, Silvia, precisa marcar de novo, né? Tem que voltar. E a gente teve um jantar lá com o Celso e foi muito prazeroso. E eu tenho uma lógica comigo aqui, quem dá muito prazer, sente muito prazer também. E depois vocês me corrijam se eu estiver errado. E você, Tati, que eu não te conhecia pessoalmente, né? Eu te acompanho nas redes. O Nísio Neto, teu companheiro, que, aliás, o Nísio é de uma família que vem dando prazer Há alguns anos. ao filho do Chico Anísio, ou seja, e o próprio Nísio Neto e seus irmãos, que são, né, talentosíssimos. Primos e Né? a família toda, Lulu. E você que tem, né, como ofício ensinar as pessoas, os casais, a terem mais prazer. Então, não dá para Difícil o trabalho. Nós vamos falar sobre isso. Sejam bem-vindas. Muitíssimo obrigado por estarem aqui. Está correto, primeiro, essa questão, que quem causa prazer é porque também sente muito prazer? Tá. Não tinha pensado nisso, mas eu acho que você tem total razão. Eu acho que tem realmente
a pessoa, ela... Eu tenho pensado muito nessa questão de ser verdadeiramente livre, de poder viver na sua essência, sabe? Sem essas garras, que acho que cada vez mais a gente está envolto a garras e se policiando e pensando o que o outro vai pensar. E realmente, para você ter um prazer verdadeiro, você tem que poder se libertar e ir para a sua essência, seu lado mais animalesco. Nós somos animais, né? Sim. E as pessoas têm essa vontade de polir o tempo inteiro, que acho que atrapalha. Porque, assim, eu particularmente, quando eu tô com prazer, e obviamente não estamos reduzindo a conversa só às questões sexuais, mas quando você recebe alguém em casa, como o exemplo que eu dei aqui, você sente prazer, né, você causa prazer nas pessoas. É isso, Silvia? Eu acho que é isso, acho que é o prazer de viver, né? Porque é tudo tão difícil que eu acho que a gente tem que dar muita risada. Acho que é isso. É verdade, eu acho que também nesses momentos críticos como a gente está vivendo, essas pautas, essa guerra cultural, né? Uma coisa de revisitar o passado e mudar o sentido, isso também acho que provoca a gente com essa coisa do prazer, né? Prazer, por exemplo, eu adoro estar com meus netos. Eu tenho 4 netas e o neto é uma delícia ficar com eles, porque a mais moça está com 1 ano e meio, mais velha com 14 agora. Então, são conversas muito diferentes. Então, brincar com eles é uma coisa que me renova, né? sabe? Eu fico... Essa coisa, assim, Me faz ir a Porto Alegre seguido para ver as 2 que moram lá. Que delícia. Você sabe que uma vez eu ouvi de alguém que, olha, faça algo que você ame ou tipo que você tem prazer, que você não vai precisar trabalhar nunca. Sim. E é um pouco isso, né? Quando você... Sim, mas o próprio trabalho, Dom, é isso, uma coisa assim, outro tem prazer no que tu faz, Sim. outro não consegue fazer. A grande questão é que o prazer é visto de uma forma errada, né? Se a pessoa está na praia, por exemplo, durante a semana, ela justifica, não, eu estou na praia porque eu trabalhei a semana inteira, então eu tenho o direito de estar na praia. Está todo mundo sempre justificando o prazer. O prazer como um todo, como você falou, assim, uma atividade, um bate-papo bom. A culpa, tudo, a gente é a cultura do sacrifício. Se você não está doendo, se você não está sacrificando... Tem que sofrer. Não está sofrendo, então parece que aquilo não tem o valor que deveria ter, né? Sim. Que é tipo, o prazer faz parte, como sim, várias vezes a gente tem que sofrer, porque tem que sofrer, porque é a vida, né? Não obrigatoriamente, mas porque acontece. Mas o prazer faz parte, senão não tem equilíbrio, né? Não, mas parece que sofrer tu pode. Tranquilamente. Sofrer é legal. Agora, prazer não. Não, e eu fico imaginando, porque a gente tem um conflito de gerações agora muito grande. Nossa. Depois que veio, né, também as redes sociais. Mas eu fico pensando assim, porque eu me lembro assim que a geração que vem acima da minha, você tem que acordar de madrugada. Né? Você tem que acordar de madrugada. Se você acordar mais tarde, danou. Se você trabalhar em casa, pior ainda. Mas em compensação, a sua geração, a minha também, que eu tenho 51 anos, sabia o que era ir e contemplar, e estar, e poder sentar na praia, ou poder estar na varanda, sem problema, sem culpa. Né? Hoje, se você não está fazendo 1 milhão de coisas, parece que aquele minuto improdutivo... Verdade. Terror. É duro. E falando ainda dessa questão o prazer, a sensação que eu tenho assim, que infinitos prazeres, seja eles quais forem, estão sempre sendo vigiados. No sexo é assim. Né? A gente tem... E aí essa sociedade... Né, patriarcal, machista e etc. Tem sempre a mulher como culpada. Né? Antigamente os homens, né, ainda hoje ainda tem, mas antigamente era muito mais comum homens terem outras mulheres. Né? Tinha o casamento, tinha uma segunda família, era uma coisa meio que naturalizada. Né? Teuda e manteuda. Né? É isso. Lá no sul era assim. É isso. Então, assim, a gente... Agora, as mulheres sempre sofreram muito com isso, muito mais do que os homens, que continuam sofrendo, evidentemente.
Mas eu pensei isso quando eu estava olhando as tuas redes. Eu falei, cara, eu não recebo, o algoritmo não me entrega o teu conteúdo. E você tem um Instagram que você fala, dá dicas maravilhosas. Aliás, vamos preparar já aí um VTzinho que eu queria passar. Um dos VTs, até para contextualizar o público aqui. Que você... Então, roda o VT, já está na agulha. Roda aí para a gente ilustrar o que eu estou falando aqui. Roda aí, Guilherme, por favor. Se você e seu parceiro estão vivendo um relacionamento sem atividade íntima, você tem que fazer a seguinte pergunta para o seu parceiro, né, que não está querendo aí se envolver na atividade íntima com você. Você tem que perguntar para ele e para ela se existe algum tipo de ressentimento na relação dos dois, sabe? E aí, o principal é você ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Ou seja, não entrar na defensiva, não tá querendo justificar tudo que a pessoa tá falando, sabe? Realmente parar, ativar a escuta, ouvir e tentar compreender o que ele ou ela está querendo te dizer naquele momento. Porque o objetivo, é óbvio, é tentar resolver o problema para aí sim voltar a ter uma vida íntima, saudável, equilibrada na cama. Mas com ressentimento, isso não vai acontecer. Então, faça essa pergunta, ative a escuta, entenda de verdade aonde está o problema, aonde está a raiz desse problema para você, obviamente, poder resolver de forma mais fácil, ok? É isso. Que maravilha. Eu quero falar sobre... Tá vendo o cambalacho que eu fiz? Para não falar. Gente, eu tô desse... Porque... Assim, como eu estava te falando, até um tempo atrás eu não tinha realmente tanto, há um ano e meio atrás, mas eu podia falar, por exemplo, sexo, eu podia falar sexualidade, intimidade. Você fica driblando o algoritmo. Eu fico driblando essas palavras, porque a gente não pode falar sobre um aspecto essencial, como você disse, o motivo pelo qual a gente existe. Como é que nós estamos sem aqui, um ato sexual, ninguém existe. Então, eu fico impressionada, não se fala. Não, a gente, feio. Eu tenho, para mim, né, não só porque eu sou também psicanalista e tal, então Freud, né, tem essa coisa da repressão sexual muito forte, mas eu tenho para mim que tudo isto aqui é tudo repressão sexual. Com certeza. Tudo que a gente está vivendo aqui é repressão sexual. O cara olhou ali, entrou no site pornô, viu um outro pênis, falou assim, nossa, será que eu sou gay? Ai, meu Deus, deixa eu encher o saco do gay ali do lado, porque pode ser que eu senti atração por um pênis aqui, pode ser que eu tenha este desejo, ferrou. Eu juro pra você, eu tenho pra mim que é isso, que é tudo repressão sexual. Eu tenho essa impressão também. Eu assisti esses dias um vídeo de um padre, como é que chama? Frei Gilson, acho que é o nome do cara. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que o cara ele tá num sermão, e aí ele vai falando que a mulher realmente foi criada para ser auxiliar do homem. E a plateia é cheia de mulheres, né? E aí ele vai discorrendo, né, com várias barbaridades nesse sentido. E aí teve um momento que eu estava assistindo o vídeo, eu peguei e falei, cara, não é possível, isso é alguma repressão sexual? Não é possível. Sabe, porque é um ódio contra as mulheres, que é inexplicável. Na sociedade que a gente vive já há muito tempo, mas hoje, sabe, não dá para você enxergar o mundo com as mulheres sendo a mulher que esses caras idealizam. Eu acho que a Silvia pode aprofundar bastante nisso, mas eu acho que é essa coisa da repressão sexual e é o medo. Literalmente, o homem tem medo da mulher. É de verdade. Por isso que ele tem essa vontade de controlá-la. Ele precisa controlar a mulher, porque acho que a Silvia pode falar mais do que ninguém, que realmente é um medo real. Medo dessa capacidade. A mulher, ela consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Não é uma questão de guerra, de um é melhor ou pior. O ser feminista não é querer... não é um machismo. Não. O machismo é você querer diminuir a mulher para você se sobrepor. Ser feminista não é isso. E vocês não querem vingança, vocês querem igualdade. Exato, é ser igual. Pode acalmar salários eles, iguais, direitos iguais. Eu estava falando pro Ernesto quando eu cheguei, né?
que a gente batalhava pelo ter os mesmos direitos. Eu lembro que eu estava na faculdade trabalhando, o Fernando, que era meu colega, nós fazendo a mesma coisa no escritório, ele ganhava mais que eu. É isso. Então, assim, isso eu estou falando na década de 70, vocês não eram nascidos. Sim. Mas hoje, em 2025, ainda tem É uma loucura, é uma loucura. Mas assim, ó, e não é ser contra os homens, é os homens entenderem que nós somos iguais. Mas agora, é para esse padre, tu devia ter dito. Que não é Deus, é deusa. Eles não sabem. Não, quem fez é deusa. Esse pessoal, é uma mulher que fez. Esse pessoal está num nível não dá que não tem diálogo. É engraçado, eu vou muito nesses que me chamam muito. Por exemplo, a Jovem Pan, eu já fiz todos os programas. Inclusive discutir feminismo lá no Pânico. Né? Nossa Senhora Aparecida. Mas o que eu penso? Nossa Senhora da Resistência. Eu penso que é um trabalho de prevenção. Quem sabe eu pego ali um ouvinte que se abre, não sei, é a esperança última que se morre, né? Então, a esperança última que morre. Sonhar, mas um sonho impossível. Falando em feminismo, eu estou vendo vocês duas com a Revolução Feminista. Não, máximo. Né? Eu conheci a Tatiana aqui. A gente não combinou. Coincidentemente, chegaram as duas com a mesma camiseta. Cara, que maravilha isso. Eu sabia que ia dar uma liga boa entre vocês duas, já desde quando a gente estava montando a programação. Mas a Natasha não me avisou que era para vir com essa roupa. Pois é. Não, que maravilha. Eu estava lendo aqui e eu tenho a impressão que a revolução só vai acontecer através das mulheres. Porque senão não vai acontecer, tá? Sim. Nós vamos... O Celso que me falou isso um dia eu falei para o Celso, Celso, isso aqui vai acabar. Ele falou, não, isso aqui não vai acabar a civilização, porque o planeta vai ficar aí. Né? Já acabou, outras civilizações já acabaram, né? E nós estamos caminhando. E eu vivo pensando nisso, sabe? Que... Eu acho que vai, realmente, mas acho que ainda tem uma luta aí pela frente, porque o homem, esse último suspiro, digamos assim, que ele está percebendo que a força física, né, o que era, digamos, mais a força física. A gente não precisa mais da força física. Tem máquina para tudo. E o poder econômico também, né? Porque o poder econômico era muito centralizado nas posses, né? Lá atrás, de terras. Aliás, né? A fundação do capitalismo, né? O machismo, ele, na verdade, no meu entendimento, ele é uma extensão dessa coisa da propriedade. Então, o cara tinha que fazer mais filhos, né? Para ter as terras, enfim. Mas hoje... Mas tinha a questão da força também, porque... Sim, de plantio, né? Agora, para dominar a terra, né? Agora, o que a gente vive hoje, o poder econômico dos homens, infelizmente ainda temos que avançar muito nessa perspectiva de igualdade, mas tem um avanço gigantesco hoje. A força física, como você falou, já não é tão... Não precisa. Mas eu acho, assim, nessa coisa da força do homem ser mais forte, porque tem mais músculo a gente... É que surgiu a coisa da mulher ser frágil. Exato. Que aí é que ferrou tudo. E agora que talvez não precise tanto dessa força e o intelecto é igual, né? Sim. Enfim, a ameaça fica maior. Porque parece que perde-se um pouco de território ali, entendeu? Eu não preciso de um protetor para andar comigo aqui na Paulista, eu posso andar sozinha. Então, peraí, há pouco tempo, há 50 anos atrás, ou 60 anos, a mulher ela não ia sozinha nos lugares, então sem um homem você não e até andar. Por uma questão... muito estúpida, mas moral. Moral. Né? A mulher não podia estar sozinha num bar, né? Que era né? Mas é isso, né? Quando entra a grana na história, né? Assim, se você pensa assim, sexual, na história da sexualidade, né? A monogamia, ela entra na história quando entra dinheiro. Porque entra a grana, eu preciso dizer de quem? Esse filho, que é a herança, o legado, vai para esse filho. Até então, tá todo mundo transando com todo mundo. O filho, esse ditado, it takes a village, né? O village para criar criança, é porque a mulher transava ali com alguém do vilarejo, não sabia de quem era o pai, o vilarejo inteiro criava o filho, né? Essa comunidade de criação de filho. Depois que entra a história da herança, aí a igreja e as outras religiões, judaica e cristã, bora nesse trem, que esse trem é bom. Então, você tem que ser monogâmico, senão é pecado. Aí embarque-se nesse trem e ferrou tudo.
porque aí entra a questão da moral no meio da história. Queridonas. Mas eu sou de uma geração diferente da de vocês, né? Porque, assim, inventaram a pílula suja de estoque, Make Love Not War. Sim. E aí liberou. Sim, então a gente teve era uma outra, a nossa geração é privilegiada. Sim, não vocês tinha viveram AIDS, não tinha nada. Sim. A gente transava com quem a gente quisesse, nos tornamos livres. A pílula foi E a pílula foi uma maravilha. Só que E isso o carro dura... também. Hã? O carro também, Sim. porque o carro você não tem que namorar mais no portão, Não. você pega o carro e vai sair. Nossa, era uma maravilha. Então, assim, eu vivi isso. Sim. Nossa, que E aí veio a maravilha. AIDS. Aí ferrou. Senhoras, É um... Eu ferrou. queridonas, eu vou ter que pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas a gente volta já rapidinho, porque o papo está cada vez melhor, tá bom? Com licença. Sai daí não, a gente está de volta rapidinho. De volta com Conversa Sem Curva, mas antes da gente voltar aqui para a nossa conversa, deixa eu só dar aquele recado, aquele lembrete esperto. Nós temos encontros marcados aqui na TVT todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. São 2 programas inéditos por semana, um aos domingos e outro às segundas. Para acompanhar a gente aqui na Grande São Paulo é muito fácil. Você sintoniza no canal 44.1 da Antena Digital, no ABCD Paulista, pelo 512 da Claro TV e também na Bahia, através da TV Com, também em Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou você pode nos assistir a qualquer momento na palma da sua mão pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site tvtnews.com.br. Tati Presser, a minha querida amiga, olha, eu vou falar uma coisa, eu estava conversando com o Gustavo, e o Gustavo falou assim, nossa, ele não te conhecia pessoalmente, ele olhou uma foto sua, ele falou assim, ela é radical, né? Eu falei, radical e chique. Tati, a gente estava falando agora sobre essa questão de geração, né? Hoje está difícil, está cada vez mais difícil para os machistas, mas a gente já teve alguns avanços, né, Silvia, em determinados momentos, né, como você falou, Woodstock, Liberdade, a pílula de 69, né, de 69, né? Uhum. E a gente, de repente, sofre um revés. Né? Absurdo. Absurdo. Muitos passos para trás. E muitos encaretou, né? Encaretou, porque... A juventude está careta. Está careta. É o que eu digo. Tem uma parcela... Estão casando, Tatiana. Casando, tem uma parcela... Eu estava na esperança, sabia? Eu estava na esperança, porque eu tenho uma filha de 19 anos e ela é muito revolução, né? Então, eu estava na esperança, achando que, pô, mas ela é ofuscada. Eu acho que tem mais do Red Pill do que desse lado. Eu juro, porque eu estava nessa coisa, porque tem um discurso desse menos, né? Uma faixa etária menor realmente de juventude, que tipo assim, se você falar assim, ele é gay, ela fala, tipo, whatever, né? Quero saber, sei lá, não tenho ideia. E aí eu, tipo, opa, né? Chegamos num lugar bom. E eu juro, eu tava... E aí agora, esses últimos como 2 anos, comecei a murchar com essa galera totalmente... Que é uma encaretada perigosíssima, assim. Eles fazem esse discurso. Sim. Que não se incomoda se é gay, se é trans, mas no fundo... É algo que é muito, muito, muito careta. Não, eu cuido do que eu vou falar. Eu estou com 74 e eu cuido, porque eu sou muito mais avançada, não. Sim. Agora, vocês não acham que... assim, eu acho que nessa faixa etária, né, essa adolescência, pré-adolescência, tem essa coisa de grupo, porque eles precisam estar dentro de grupos e etc. A impressão que eu tenho é que a extrema-direita, né, essa parte mais reacionária da sociedade, que infelizmente criou musculatura, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, né? A gente está vendo nos Estados Unidos agora, mas enfim. Esse pessoal ele se antecipou com as ferramentas das redes sociais. Eu me lembro que eles entraram numa bolha, a extrema-direita entrou numa bolha que eram os gamers.
sei se vocês conhecem, Sim. o Monark, né? O Sim, Monark vem de lá. é um exemplo Sim. disso. Que era aquela rapaziada que tinha milhões de seguidores por Sim. conta dos jogos e a extrema-direita, através de orientação do Steve Bannon e tal, entrou nesse meio. Então, eu acho que toda aquela gurizada, aquela garotada que estava suspirando, né, essa liberdade, fundamentalmente nessas questões de gênero, né? Porque até hoje, né, mesmo com esse avanço, a gente vê, nas escolas, eu estava com a minha filha de 11 anos, ela falou, não, pai, tem uma aluna trans na minha escola. Eu falei, pô, que legal, filha. Ela falou, eu ainda não consegui ter amizade com ela, porque ela era assim, né? E aí eu tive uma conversa com ela, falei, pô, seria legal, né, você ter amizade, até pra você conhecer. Ela falou, mas ela é mais velha, ela é 2 ou 3 anos, então... Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a impressão que eu tenho, eu queria dividir isso com vocês, se não foi também, a gente perdeu terreno nas redes sociais, na disputa de mundo que esses caras têm. Absolutamente. Agora, eu tenho uma coisa que me dá um pouquinho de... Eu preciso ter esperança, gente, senão eu não sei o que eu faço. Tem uma coisinha que eu acho que essa galera vai ter que entregar alguma coisa. Sim. Entendeu? E agora, por exemplo, eu vejo... Né, por acaso, eu sou americana, sou... cidadã americana, não vou morar lá, não quero um americano. Tem uma diferença entre um americano e o brasileiro muito grande, ao meu ver. O americano, ele pode ser, ele é ignorante, o brasileiro pode ser ignorante, mas o americano, ele é ignorante e burro. É diferente. Se você sai dali das extremidades, você vai Middle America ali, que é a maior parte, é burro. Sim. Então, mas tem uma coisa, essa galera tem que entregar alguma coisa. E eu acho que eles vão sair do restaurante sem pagar conta. E acho que isso pode dar um fôlego pra gente. Sim. Só que temos que ficar em cima. Sim. Não dá para dar mole, porque vai ser uma janelinha, entendeu? E se a gente não correr ali... Porque como é que as pessoas estão conseguindo... Eles sabem que é mentira. Existem as pessoas que literalmente são ignorantes e acreditam nas mentiras. Mas tem 1 milhão de gente que está ali falando, sabendo exatamente o maquiavélico, né? Tá sabendo ali o plano. Sim. É ideológico, né? Em ideológico. Alguns casos. Nos Estados Unidos, eu vi agora, 10 minutos antes de começar o programa, que a aprovação do Donald Trump já está... É a pior da história. Já é a pior da história. Sim. E lá é um copia e cola daqui. Pois é. Com todos os deputados iguais, os deputados é tudo igual. Pois como é que elegeram isso? Já caiu de quanto tempo? Porque o americano é a questão da comida, né? Que tá cá. Eles são egoístas, é um negócio de que minha vida aqui não tá bom esse e pronto. Discurso de, né, somos o império novamente, né? Vamos mandar no mundo isso. Mas o que tu falasse antes das redes, a esquerda demorou, né? Sim. Demorou e ainda não pegou. Não pegou. É como se não. Assim... Hoje, assim, eu estava falando esses dias com o Celso. Antigamente, tu saía, tu tinha lido uma notícia no jornal, ou em qualquer jornal, ou na revista, e a gente comentava os assuntos. Agora a gente está perdido, tu não tem mais uma folha. Por exemplo, e outra, teatro, tu não consegue ir ao teatro, nem ao cinema. Sim. Porque antes tu tinha a programação do cinema, tu tinha... que eles fizeram também um trabalho. Não, olha, acabaram, a gente não consegue mais... Mas você sabe que eu acho que tem alguns fenômenos que vieram junto. Pandemia, isso aí... os teatros fechados, isso fortaleceu essa comunicação, muito dinheiro, né, porque esses caras são financiados por grupos. Mas a gente está com a máquina na mão. Mas na pandemia, o que salvou a pandemia? O que salvou o mundo inteiro? Foi a arte. Não, mas foi a arte. Sem dúvida. Não, mas eu digo, na disputa... E aí acaba a pandemia e isso... Sim. Mas na disputa de mundo, eu acho que eles têm alguns fenômenos, aconteceram alguns fenômenos que fizeram com que eles tivessem uma largada. Porque também tem o seguinte, era tudo novidade. Então você conta uma mentira, nós não vamos perseguir ninguém. Você na peça de teatro que vocês montaram, vocês sofreram. Sim. Sabe? A gente foi atacado. O meu canal do YouTube em 2015 foi desmonetizado assim meio que para ser. Eu ganhava um dinheiro em 2015, não, desculpa. Eu sou youtuber desde 2009.
E aí, em 2015, quando não estava com o Carluxo, vem e ataca a gente de uma forma que eu fiz o erro de colocar o Niso, só porque o Niso foi em um vídeo, e aí a gente estava falando lá sobre um assunto meio polêmico, e o Carluxo atacou, e foram horas e dias, e perdi tudo. E aí, a cada vez que a gente tinha uma eleição vinha, a cada vez que ressurgiu o vídeo, isso antes do hater existir. Foi nesse momento. Foi muito, muito, muito complicado e a gente ficou muito em choque, porque a gente não era... a Manuela Dávila, o Jean Mas isso Willis. bem antes, já nem no Big Brother tinha entrado ainda, a gente não sabia o que fazer. Isso foi em 2015 que a gente levou essa lapada. Já tinha, o Jean é mais antigo. Não, o né? Jean, ele teve aqui, a história também foi por aí. Vocês foram o laboratório de maldade desses caras. Só que hoje, Ernesto, a gente tem a máquina na mão. Há 2 anos a gente tem a máquina na mão e eu amo o Lula, assim, tipo, Sim. Mas, cara, acorda, entendeu? Não dá. Não é mais, a política não é feita mais no palanque. Não é feita mais dessa forma. E tem que parar de teimar, e tem que realmente entrar, a gente tem como. Porque você falou uma coisa que é muito importante, com o Bannon e com tudo isso, foi muita injeção de grana, teve muita grana para fazer a direita muita fazer. Grana. Mas hoje a gente tem como fazer. E não está fazendo. A gente tem 2 anos. Se não tiver, aí... Eu concordo que a gente tem, inclusive, uma questão de geração, sabe? Porque quem manda na política é tudo gente analógica. Isso é um fato. Agora, a gente tem uma outra questão que isso me preocupa também, Tati e Silvia, que é o seguinte, a gente tem a máquina na mão, mas a gente não tem o poder na mão. Não, verdade. O Congresso Nacional é um horror. É uma coisa de louco. Esse menino, esse louro, o Pavanato, o que foi mais votado aqui. Esse garoto. O vereador mais votado da cidade de São Paulo. Eu já fiz coisa com ele na Esse garoto, se você vê ele logo depois da eleição, ele tirou, até que peguei assim, um trecho disso, ele dá exatamente as diretrizes. Esse garoto não fez com dinheiro isso. Tá? Ele pegou, o terceiro maior votado da história. Não fez com grana, não foi nada disso. Ele fez com estratégias de mídia. E ele tem não sei quantos milhões, blá, blá, blá. E ele, enfim, tem uma fórmula, cara. É um jeito de fazer. Tem um método. A grande questão, assim, eu penso muito nisso, sabe? Que nem o outro que tentou a prefeitura, que agora... O Pablo Marçal. Tem método. Eu vi o outro dia, eu falei, vou fazer meus vídeos desse jeito, vou copiar o jeito. Mas o problema é que a gente não consegue fazer isso. Porque veja o que o cara faz, né? O cara conta uma mentira, o cara... mente. Como é que disse? É muito melhor uma mentira, que tu vai contar uma mentira, do que uma verdade. A verdade tu não consegue. A mentira tu vai adorando, vai contando. Eu tenho uma lógica muito. que o enfrentamento à extrema-direita ao fascismo, porque isso é fascismo. Ele tem que se dar, primeiro, pelas instituições garantirem o Estado de Direito. E nós não conseguimos fazer isso porque quando foram aprovar o projeto de lei das fake news, houve uma bateção de cabeça no Congresso Nacional e nunca mais se falou disso. Né? E é inimaginável que a gente tenha... inclusive a mídia corporativa não regulamentada, qualquer país desenvolvido do mundo, inclusive os Estados Unidos, países da Europa, tem regulamentação. A internet é uma novidade, eu concordo. Agora, o Congresso, nós levamos uma surra lá, inclusive gente da esquerda batendo cabeça. Mas o que é o Congresso? Agora, nós precisamos de mobilização social, não é possível. Por isso que é tão importante o teu trabalho, Tati, sabe? Quando você fala, porque isso é libertador. Você fala libertador. De sexo, você fala da mulher. Aliás, vamos parar de falar desse bando de gente chata? Vamos. Eu me dei conta agora, nós estamos aqui falando... porque não vamos falar de prazer. Eu quero voltar naquele vídeo que eu mostrei aí, que é essa coisa do ressentimento. Que às vezes você tá meio bravo. Ressentimento, acho eu cheguei tarde, não consegui lavar a louça. Coisa mais grave. E aí depois você quer brincar de fazer menino, ninguém quer.
E aí a gente se boicota, né? Porque tá chateadinho, então, eu não vou dar o prazer para o outro, mas também não vou me permitir sentir prazer. A questão do prazer, e eu acho que é realmente libertador. Eu acho que a partir do momento que você é uma pessoa bem resolvida, especialmente bem resolvida com o sexo e a sexualidade, que você consegue viver isso na sua essência. Você sabe quantas porcentagens de mulheres que nunca tiveram orgasmo? É mais de 50% que nunca tiveram um orgasmo, nunca experimentaram. Não tem ideia o que seja. No meu consultório, uma vez eu tive uma paciente, né, porque eu atendo de forma consultório, que teve o primeiro orgasmo com 80 anos. Aí eu toda feliz, eu falei assim, pô, que legal. Aí ela falou assim, tá, ok, legal, adorei, foi incrível. Mas, poxa, passei 80 anos sem ter. Então, assim, morreu no marido número 1, morreu no marido número 2 e eu não tive um orgasmo, não pude ter esse prazer com a pessoa. Então, assim, são tantas amarras que essa coisa social nos traz, a partir do momento, esse que foi a grande questão, né? Quando você entra em religião e tudo. Exatamente, mas você acaba colocando o sexo e a sexualidade como uma coisa moral e se tornou um ato político, mas não deveria ser porque é uma necessidade como comer, como respirar, como dormir. Você ter essa descarga de dopamina, adrenalina. É o que precisa acontecer dentro dos seus neurônios, dentro do seu cérebro, para você ter um equilíbrio. Essa coisa da mulher mal amada, homem mal... Não é à toa, gente. Se a energia sexual não flui, a pessoa... Mas é o que a gente estava falando quando a gente chegou aqui. Se não tiver o ato, nenhum de nós está aqui. Não estamos aqui, não existe isso. Não existiria. E uma Como é que é feio? Por que é feio isso? Sim. E nas religiões é difícil, né? De tu... Podemos chegar à conclusão que o sexo é libertador. Sim. O orgasmo, perdão, é libertador. Portanto, quando você se liberta, automaticamente você vê o mundo de uma forma mais progressista. Sim. Né? Então, por isso que eu digo assim, eu falo que tudo é política. É uma experiência espiritual também. Eu pegar um outro exemplo. O trabalho que vocês fazem no Ágora é um trabalho extremamente político, porque a arte, a cultura, ela é transformadora também. Está correto isso na tua leitura também, Silvia? Está certo. Porque eu vejo, agora o Celso está fazendo a peça Dois Papas. Se tem uma coisa, eu não assisti a peça, ainda assisti o filme, né? Se tem uma coisa mais libertadora do que você assistir uma peça como essa, né, eu, de fato, não conheço. Porque, numa perspectiva da arte e da cultura, né, você levar um pouco para fazer uma reflexão onde você tem, né, um papa progressista e um outro... É uma maravilha. Né, e é um diálogo maravilhoso. Né? Então, mas você precisa estar aberta para ouvir. Para ouvir. Mas tu sabe que eu estava assistindo lá e é isso, você precisa estar bem resolvida, você precisa poder estar... Isso não pode te chegar como ofensa. Isso só não vai te chegar como ofensa se você verdadeiramente elaborou o prazer dentro de você. Se você verdadeiramente consegue... Mas o que eu acho da arte, Tatiana, que assim, por exemplo, eu assisti lá em Guarulhos. Foi a primeira peça de teatro naquele Sesc. Sim. A primeira? Primeira peça. E estava lotado. O silêncio e as risadas e o aplauso foi uma coisa impressionante. E são dois atores, vou falar bem do Celso, sou suspeita, mas ele coloca o banner, por favor, já para a gente ilustrar. Eu acabei... O Celso fazendo o Cardeal Bergoglio, que é o Francisco, e o Zé Carlos Machado fazendo o Ratzinger, é uma verdadeira olha maravilha. Só, a foto já... Olha que maravilha. E o Zé Carlos, que nasceu no mesmo dia, o aniversário dele é o mesmo do Ratzinger. Não é uma maravilha? Que maravilha. Não, e tu fica impressionada, porque é uma aula de teatro. E como isso modifica, como o teatro bem feito... Porque o teatro é uma aula, né? É uma aula. Você sabe que eu sempre acho que assim, a gente tem um tempo aqui nesse plano, né? Então, quando uma pessoa chega numa determinada idade, fase da vida, condição de saúde e tal, eu não tenho muito problema de ficar muito preso, não, sabe? Eu acho que cumpriu o papel e tal. Agora, o Papa Francisco, ele está numa situação... Eu estou torcendo tanto para ele não ir agora, porque a gente demorou tanto para ter um Papa. Não, ele me disse que ia ficar melhor, que ele estava esperando o Celso estrear e daí... Não, e foi muito engraçado, porque o Celso estreou, no dia seguinte ele estava melhor e agora ele está melhor. A gente precisa dele, gente. Nossa Senhora. Nesse momento, com esses cretinos todos aí nos Estados Unidos, essa gentalha horrorosa. Eu vou pedir licença de novo, nós vamos pro nosso intervalo. Vai embora de novo? A gente volta rapidinho.
Hã? Sai daí não, a gente está de volta já. Terceiro e último bloco desse Conversa Sem Curva, nesse bate-papo, que tá uma delícia. Esses talentos que esbanjam simpatia, Tati Presser e Silvia Moreira. Mas antes de voltarmos para o nosso bate-papo, vamos dar aquela passada por nossas dicas culturais. Estreou nessa quinta-feira o filme brasileiríssimo Vitória, protagonizado por ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro. A trama acompanha a personagem Vitória, nome pelo qual ficou conhecida a aposentada Joana da Paz. Inspirada em uma história real, a senhora desmascarou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos por meio de filmagens em fitas VHS, feitas da janela do seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Bom, e esse filme é imperdível, entre outros motivos, porque é a despedida da Fernandona das telonas. Vitória está em cartaz nos melhores cinemas de todo o país. Bom, e não é porque a Silvia está aqui, não, com a gente hoje, mas eu precisava dar essa dica para vocês. A peça Dois Papas, com Celso Frateschi e o querido, também queridão, Zé Carlos Machado, estreou nessa sexta-feira, aliás, estreia nessa sexta-feira, dia 21, no Sesc Santo Amaro, que tá vindo de Guarulhos, né? Do Sesc Guarulhos encerra hoje e começa já na sexta-feira, dia 21, lá no Sesc Santo Amaro. Nesse espetáculo, a dupla vive o cardeal Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, né? E o Papa Bento XVI, em um encontro fictício que nos convida a imaginar os dois homens por trás da batina, com um diálogo afiado e boas doses de humor. Dois Papas apresenta possíveis transformações que podem acontecer quando duas personalidades tão diversas se propõem ao debate e à escuta. Dois Papas fica em cartaz até o dia 27 de abril, no Sesc Santo Amaro, que fica lá na rua Amador Bueno 505. Queridonas, bom, já estava aí, viu? Aliás, tudo que vem lá do Ágora ou do Celso, de vocês lá, eu faço a maior questão de colocar aqui, porque eu realmente sou fãzaço. A última peça que eu assisti do Celso, eu falei, cara, ele tá... É meio clichê dizer isso, né? Mas o cara... vai ficando mais velho, vai ficando melhor, igual o vinho, né? Sabe? E é verdade mesmo. Nossa, e ele, nessa peça, ele estava, sabe, gigante. Tem uma hora que parecia que ele estava com 3 metros de altura. Eu falei, caramba! Bom, mas vamos lá. A gente tava falando... para ela, eu moro no teatro, sabe, né? Você moro no teatro. Aliás, fala um pouquinho do teatro. Eu separei umas fotos do teatro. Roda aí, por favor, umas fotos. A Natasha falou, não, tem umas imagens aqui do teatro. Vamos rodar aqui, olha lá, dá uma olhada, né? Então, conta a história do metrô também, que foi uma luta, né? O metrô chegou lá e disse, esse teatro é de 1910, ou seja, a estrutura dele era muito frágil, né? Então, eles indenizou, eu fiz o projeto e onde era o nosso carro ficou a entrada do teatro e agora tem um teatro de 51 lugares. E é super legal, funciona. E o metrô foi super parceiro. Foi, né? E na frente é a nossa casa. Ai, então, que legal. Moramos no literalmente teatro. Não, é uma delícia. Eu fui jantar lá com eles, depois dessa reforma toda. Ficou maravilhoso. Ai, que legal. Não, e é uma delícia com os netos, porque eles vão pra lá e adoram fazer teatro, né? Todos bom, é uma maravilha. Que legal, já aprenderam bacana. isso. Que bom que ainda que estão fazendo isso, né? A Angelina e a Mel, a Mel tá com 9, a Angelina com 11, o Miguel com 14, que moram aqui, né? Foram assistir O Sonho Voou do Celso, que é uma peça, não é leve. E uma graça ver eles assistindo, porque é o avô fazendo, né? Eles escutando Brecht, escutando Tchekov. É bárbaro. Sim. E depois comentam, né? Fala um pouquinho do projeto, Silvia, porque eu quando eu vi, eu falei, cara, isso é perfeito. O projeto do teatro e com a casa de vocês, eu falei, um projeto perfeito. Imagina você, né? E eu não posso me colocar, evidentemente, que não tem nenhuma simetria com o tamanho do artista que é o Celso Frateschi, mas você imagina um cara como o Celso Frateschi, um ator como ele, de
tanto acúmulo, né? Diretor, o cara é o Celso, sabe, ele é um cara da pesada mesmo, assim, né? Eu sou fã, ele é mesmo, assim, eu não tenho nem vocação para jogar confete em ninguém. E o Celso, de verdade, desde as minisséries da Globo, aquelas coisas de época que ele fez, que a gente falava, cara, como é que pode isso? Aí cinema, o teatro, então, assim, um cara desse morar, né, numa casa super bem projetada, que você está ali conversando, daqui a pouco você está dentro do palco, daqui a pouco você está na plateia, você tá é maravilhoso, é incrível, Silvia. Não, eu acho bacana porque eu estava comentando com meu primo, eu tenho um primo, meu primo querido, que é psicanalista, Paulo Sérgio, lá em Porto Alegre. E eu estava dizendo para ele assim, o Celso tá nervoso, ele fica nervoso, parece que é a primeira vez que ele vai entrar em cena. Ele diz assim, isso que é o barato. Porque ele diz, que nem tu fala, assim, o Celso é o Chico dizia isso, se acabar, se você não tem um friozinho na barriga, acabou o tesão. Eu cheguei no dia da estreia, dei um beijo nele, isso já não era mais. Já não é mais o não era mais o Celso, já é o Bergoglio. Tesão, e eu acho que é isso, esse prazer que ele tem, Sim. que eu acho que faz isso. Porque assim, a gente não ia morar, a gente estava procurando um terreno para comprar no Bexiga e tal. De repente a gente tinha aquele teatro do lado ali, resolvi... Eu digo, Celso, vou fazer um projeto. E comecei a fazer. E não foi um projeto que a gente pensou, nós vamos morar no teatro. Não, a gente... Aconteceu. Foi fazendo. E é incrível, porque eu não sei como é que seria a nossa vida se não fosse isso, sabe? E é muito difícil, porque manter aquele lugar é muito caro. Sim. A gente tem que se puxar, o Celso tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar pra gente ter, porque não tem... A gente não... Nós somos de esquerda, né? Considerados comunistas, né? Então... Numa terra como nós estamos agora, aqui em São Paulo, que é... E o Bexiga edital, passa também o Bexiga também passa por um processo também de especulação, né? Dos caras que querem construir, subir prédio. Não, é uma coisa assim, tu tem que manter o Bexiga, porque o Bexiga é a história do teatro brasileiro começa ali, né? Então não dá para tu não preservar isso. Então manter o Ágora e não é fácil. Não é fácil. Porque fecharam uma rua... A obra está ali, está praticamente dentro da nossa casa. Sim. Tem muitos bares, então virou um beco sem saída, então está tudo difícil. Sim. Mas a gente, eu não sei, eu olho para o Celso e digo, Celso, eu 7-4, tu 7 dias, o que nós estamos fazendo aqui, Celso Prateaski? Bom, Tati, querida, nós estamos caminhando já para os finalmente. Infelizmente, a gente não vai conseguir prosseguir, mas eu quero receber vocês aqui mais vezes, tá? Aliás... Avisa que a gente vem com outra coisa. Não, foi sensacional. E eu quero... a TVT está com outros projetos também, eu quero envolver vocês duas nesses projetos, que a gente vai ter que gerar conteúdo que não vai acabar mais, né? Mas eu queria, antes da gente fechar, eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco agora, em determinado momento você disse o seguinte, não, a gente tem que ter esperança, a esperança é a última que morre. O Frei Beto, sentado numa dessas cadeiras aqui, eu entrevistei ele disse uma coisa, ele falou assim, nós temos que guardar o pessimismo para os dias bons. Sim. Eu achei maravilhoso isso, né? Que lindo. E então eu sei que vocês duas e eu também, a nossa energia é essa, a nossa vida é essa. O Neto, eu tive com ele lá, o Niso, no podcast dele, eu conversei um pouco com ele sobre isso, assim, a gente precisa ter sempre, né? O nosso... O Niso, ele bufa mais. Cara... o rabugento, nossa, né? Ele bufa. Agora, eu tenho falado muito que a resistência... Sim. É nossa, cabe a nós. Cabe a nós. E cada um no seu quadrado, gente. Não dá. E falando numa perspectiva do teu trabalho, como eu falei no início, que você tem a tarefa difícil de ensinar as pessoas a terem prazer, que eu acho que é uma virada de chave. Eu acho que é uma virada de chave. Total, é uma virada de chave. Eu queria que você falasse sobre isso antes da gente terminar. Assim, a terapia é a solução do mundo. Não, eu acho que a masturbação é a solução do mundo. Então, se todo mundo se masturbasse, olha como o mundo ia ser mais legal. Com certeza. Entendeu? É você entrar em contato com o seu ser sexual, é você entrar em contato com o seu eu, entendeu? É você se aprofundar, é você ter esse autoconhecimento, é você não ter essa repressão, é você poder viver esse prazer, você poder ter uma leveza suficiente para ir e ver esta
peça maravilhosa, né? E realmente poder ouvir e enxergar e mudar de perspectiva. Se você não tem essa abertura, Se você tá de pelo uma menos semana, ouvir uma coisa diferente... Se você está uma semana sem Não ter vai. um orgasmo, não adianta você ir na peça que você não vai absorver nada. É mais ou menos isso. E, gente, hoje tem tecnologia para isso, tá? Você pode dizer, fulano é bom de cama. Não tem esse negócio de mal de cama, bom de cama, porque, né, vamos combinar que existe todo um negócio. Mas tem tecnologia, tem vibradores, tem 1 milhão de coisas que dá para ajudar. Um sugador, meu amor, faz milagre, acaba com... El País, o El País fez uma pesquisa onde falou que 89% das mulheres com um sugador chegaram no orgasmo em menos de 2 minutos. Gente, sai daqui todo mundo, depois que acabar esse programa, vai lá no Mercadão, algum desses negócios rápidos e pede um sugador. Sugador erótico, é o nome? Não, o sugador é o meca, não é a marca, não é um vibrador que suga literalmente. Tá, vibrador, modelo sugador. Já vamos fazer um você vai ter um orgasmo pela primeira vez. Não, porque isso é importante. E é um ato político, revolucionário, de resistência. Exatamente. E é um ato de resistência com você mesmo. É uma forma de você realmente se aprofundar com você mesmo. Você acabar um pouco com essas paredes de defesa. Todo mundo está na defensiva. Isso. Todo mundo assim, não, porque você... Cara, calma. É por isso vai ter um orgasmo. É por isso que eu te digo, Tatiana, eu achava que o que a gente tinha conseguido naquela geração ia continuar, dá uma tristeza. Porque se você para ver, ela viveu algo que eu, apesar de 51 anos, eu não vivi. Eu também não. Que é essa liberdade dessa revolução sexual. Sim. Que assim, eu vivi dentro de mim porque eu sou uma pessoa... Sim. Né? Mas a gente foi vendo também, nós dois, a gente foi vendo, a nossa faixa etária, foi vendo também o declínio, né? Não, eu me lembro porque... É que essa diferença desses 20... sim. Que daí que deu. Isso que você falou, Woodstock, etc. Eu me lembro dos mais velhos... Comentando, coloridos, a música, Led Zeppelin, The Purple, Rolling Stones. Né? Aí a gente, né, de repente, começa até chegar no Tchan. Não, e a gente está chegando num lugar muito perigoso. Não, tu olha pro Mick Jagger... Pro Kate, é uma coisa assim, era aquilo era nós. Sim. E aí, de repente, eu olho uma caretice. É um troço, vai me dando uma tristeza, porque... É muito Você acompanhou triste, isso também, Tati? Sim. Eu, assim, de você ver... Né? Total, exatamente isso. E é extremamente triste, mas a gente não pode perder a esperança. E a gente não pode perder... eu acho que eu vejo muitas mulheres hoje em dia, tipo assim, nunca tive orgasmo, não vou ter. Depende do homem. Não, gente, não depende do homem. Cada um é responsável pelo seu próprio orgasmo. Ponto. Entendeu? É claro que existe ali toda uma química entre o casal, seja homem, mulher, o que quer que seja. Mas cada um, o orgasmo, ele é uma experiência egoísta. É só você que sente. Entendeu? Outra pessoa não vai sentir por você. Isso não quer dizer que você seja egoísta na cama, não estou dizendo isso. Não. Mas é uma experiência de egoísta. Vai atrás do teu prazer, cara. Sua vida vai ser muito mais legal. Que legal. É isso. Não? É isso, né, Silvia? Não, eu vejo assim, cheguei aos 74 e ainda quero ficar bastante tempo aqui. E eu queria... O sexo é uma desculpa. Eu estou com 51 anos, casada há 22 com o Niso. Passei pela menopausa, que foi um inferno, uma violência que a mulher pode passar. E agora, meu amor, saí por cima, eu tô com mais fogo do que existe nesse mundo. E nem acredito que eu, uma sexóloga, que sabe de absolutamente... Achei que eu sabia de tudo nessa relação. Tô aprendendo hoje. Então, gente, a esperança é a última. E o sexo vai ficando melhor, né? Vai ficando muito melhor. É mais fácil. Não é isso? Vai ficando menos dica também. Acho que ele vai ficando, mais livre. No meu caso, menos acrobático, evidentemente, que a idade chega, mas é muito mais prazeroso. E muito mais livre. Você não tá tipo, será que ele tá olhando pra minha banha? Não, ele não tá nem aí pra tua banha, filha. Vai, anda. Vai, anda. Não, é que realmente, se tu entender que o sexo é uma coisa natural, porque se não, de novo, se não tivesse sexo, nenhum de nós estávamos aqui. É só isso. Exatamente. Mas é considerado feio ainda, tem tanta história. Olha, eu falei para vocês aqui que 10 minutos antes eu ouvi esse Frei falando, né, sobre as mulheres e, cara, me deu e conversar com vocês está me dando
Muito prazer. Que bom. Sabe? Não, é muito bacana isso. Eu acho assim, eu falei muito isso para a gente ir encerrando, que já estou me avisando aqui que o tempo está esgotando, mas eu falei muito isso assim, na época da maior tensão política de 2018 para cá. A gente se afastou de muita gente, né? Infelizmente, a gente eu, no meu caso, fui descobrindo pessoas muito próximas que eram fascistas, homofóbicos, né? Machistas ao extremo e etc. E, por um outro lado, a gente foi também fazendo conexões com pessoas também na mesma vibração que a gente, né? E eu falei, gente, eu preciso, na verdade, cultivar, né? Porque esse tipo de relação precisa ser cultivada. Então, eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Silvia, querida, por favor. Quero fazer um jantar lá. Com vocês e vocês. Vamos marcar. Gente, eu sou muito carente de amigo aqui em São Paulo. É porque, assim, literalmente, eu sou para-raio de bolsominion, porque eu acho que é tudo reprimido sexual, então tudo me pergunta, me faz pergunta. É assim, meu Deus, não, tudo é verdade. Eu preciso encontrar os meus, gente. Eu tô muito sozinha. Com a mesma camiseta agora. Não é? Amigas, né? Forever. Adorei. Tati, Silvia, muitíssimo obrigado. Um mês, né, de muita reflexão, agora em março. Sim. Que vocês continuem produzindo muito, né, e fazendo política, porque no fundo é o que a gente faz e são atos revolucionários. Muitíssimo obrigado, viu, pela presença de vocês. Assim, chegamos ao fim de mais uma edição do Conversa Sem Curva. Simone de Beauvoir, filósofa, existencialista, ativista política e, obviamente, feminista, dizia que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E tornar-se mulher é tornar-se livre. Rosemary Muraro, uma das principais intelectuais feministas do Brasil, conhecida por reinterpretar e adaptar ideias de outras pensadoras feministas, como Simone de Beauvoir, vai além e diz que a opressão às mulheres começa no corpo e termina na alma. Libertar o corpo é o primeiro passo para libertar a mente. É isso. Beijo enorme e até a próxima.